As patologias aórticas passíveis de tratamento endovascular, nós temos patologias que já estão estabelecidas o tratamento por esse método. São os aneurismas da aorta abdominal e da aorta torácica descendente e as dissecções aórticas. E os procedimentos atualmente em desenvolvimento, o nosso grupo tem trabalhado, que são as fronteiras do tratamento endovascular. Esses aneurismas onde existe o envolvimento de ramos viscerais. Os aneurismas para e justa renal, os aneurismas da aorta tóraco-abdominal e os aneurismas do arco aórtico, onde também nós já realizamos 2 casos. Aqui um trabalho realizado pelo Dr. Mark Conrad e o Robert Crawford, esse no Mass General em Boston, mostrando aqui a mortalidade nesses pacientes quando comparado ao tipo de aneurisma pela classificação de Crawford. Então, nós observamos uma mortalidade média em torno de 6 a 10%, variando 8%. No mesmo trabalho, debulhando um pouco esse trabalho, nós observamos aqui o valor das complicações, uma taxa de mortalidade em torno de 8,4%, eventos renais em torno de 20%, complicações cardíacas 15%, complicações respiratórias em torno de 50% e reoperações em torno de 25%, mostrando que é um procedimento cercado de alta morbidade. Isso aqui é uma revisão do serviço americano de avaliação dos hospitais americanos, avaliando cerca de 20% desses hospitais. Chegou a uma taxa de mortalidade global em torno de 22,3%, isso variando em alguns serviços de 4% a 32% da mortalidade relacionada ao procedimento cirúrgico convencional do aneurisma tóraco-abdominal. E, importante ressaltar, uma morbidade significativa em mais de 50% dos pacientes. Então, os objetivos do reparo endovascular dos aneurismas da aorta tóraco-abdominal. Obviamente, exclusão do aneurisma, com a manutenção da perfusão dos ramos viscerais e, obviamente, diminuição da mortalidade. Como conseguir isso? A esquematização aqui mostrando o corpo principal da endoprótese ramificada, a saída do ramo seguindo o eixo axial da prótese, isso de maneira que, através de um acesso braquial, a gente tem a facilidade em cateterização seletiva dos ramos. Esse aqui é um exemplo do projeto que é enviado para a confecção da prótese. Aqui a posição dos ramos. Esquematicamente, como ficaria o comportamento dessa prótese por dentro da aorta dilatada, a cateterização seletiva de tronco celíaco, mesentérico superior, renais e o aspecto final, como seria. Esse é o dispositivo que a gente tem utilizado. Aqui no corpo, a área de selamento, com 2 estentes posicionados internamente à prótese para selamento, uma área de free flow para implante supracelíaco, um trecho, obviamente, considerado de aorta saudável, e as ramificações. Vai ressaltar aqui essas marcas em ouro, que tem um realce na fluoroscopia. Aqui, como o Dr. Luiz já tinha citado, nós damos preferência à utilização para a confecção das pontes do stent fluids. E aqui a experiência do nosso serviço, nós já realizamos 11 casos de maneira geral com as endopróteses ramificadas, sendo 5 casos para os ramos hipográficos, nós temos perda de 1 ramo. Próteses ramificadas do arco aórtico, nós não temos nenhum ramo ocluído, os pacientes em acompanhamento. E das próteses ramificadas tóraco-abdominais, nós temos 4 casos, no total de 16 ramos revascularizados, nós perdemos apenas uma artéria renal. E nós temos 4 projetos em andamento para serem realizados ainda no início de 2007. Aqui um exemplo de um projeto, esse foi o 3º caso realizado pelo grupo, foi realizado em São Paulo, mostrando a dilatação na transição visceral da aorta abdominal. Aqui um exemplo de um paciente nosso também, que já tinha um implante de uma prótese bifurcada para o tratamento de um aneurisma infrarrenal. Esse paciente tinha creatinina de 2,7, ele já tinha sido submetido a um implante de prévio. Esse é o aspecto angiográfico. Esse aqui é o controle pós-operatório, após o implante de todos os dispositivos, como a gente vai mostrar no DVD. Nas considerações finais, as endopróteses realmente representam um futuro próximo como uma alternativa menos agressiva aos pacientes portadores de aneurismas tóraco-abdominais e também do arco aórtico. O projeto ele leva cerca de 2 meses para a confecção do dispositivo, né? E requer um planejamento minucioso, com uma angiotomografia multislice de qualidade, com cortes finos, principalmente nos trechos da emergência dos ramos.
A sua realização requer muita experiência da equipe com as técnicas vasculares conhecidas. E esse aqui é a angitomografia do próximo paciente, próximo caso que a gente vai realizar na semana que vem. E aqui o projeto da prótese. Ele está começando do meio, acabei de fechar o coisa. Aqui nós temos os detalhes da tomografia. É importante que a orientação com a saída dos ramos, a gente usa um sistema como posicionamento de um relógio para orientar para a confecção da prótese. Aqui a angiografia, o paciente já tinha uma endoprótese bifurcada, um tratamento de aneurisma infrarrenal. A introdução do corpo principal se dá da mesma maneira que a introdução de um dispositivo para tratamento da aorta torácica descendente. Posicionamento, nós temos várias marcas de orientação. É feita uma angiografia. Através disso a gente tem um correto posicionamento, emergência dos ramos. Esse dispositivo aqui, ó. Eu já observo aqui a saída do tronco celíaco, mesentérico. Novamente a angiografia para a orientação da liberação, do posicionamento correto do dispositivo. Esse ponto ali é muito importante. Vocês estão vendo que a prótese toda aberta e pelos ramos que ainda não foram coaptados, ele está perfundindo aquela área visceral. Né? Não há uma isquemia. Então, durante todo esse momento abdominal, o paciente tem a sua perfusão visceral garantida pelos orifícios. Acabou o tempo abdominal, fecha a região inguinal e a gente parte para o braço. E a partir do braço a gente vai à conquista de cada ramo. Geralmente começamos do mais inferior. Esse aí foi o primeiro ramo, que é a artéria renal esquerda desse doente. Continua, Marta. Isso é a introdução da guia, o cateterismo, progressão do catéter. A geografia de controle, a bainha sendo posicionada à saída do ramo, para que ocorra a liberação do estente revestido. Aqui você já começa a ver o início da abertura do fluence. Mais uma vez, por dentro do fluence, nós utilizamos um estente autoexpansivo para aumentar a força radial, para que ele resista melhor a essas forças de kink. Aqui se observa a liberação do estente por dentro da prótese revestida. Na verdade, agora é a liberação do estente dentro do estente fluence. A gente bota um estente autoexpansivo por dentro, porque a gente sabe que era uma angulação superior dessa artéria renal reversa, e isso pode produzir um kink naquele. Então a gente coloca sempre um estente autoexpansivo dentro de cada influência. Aqui a cateterização. Bom, agora aqui à direita também, a mesma coisa. À direita o ângulo favorecia muito mais. Não era um ângulo tão fechado quanto o da esquerda, então foi mais fácil. A introdução do fluence, liberação. E aqui a introdução do estente. Então, o estente dentro do fluence. E a geografia de controle mostrando a perviedade do ramo. Agora a cateterização seletiva da mesentérica superior. Procedimento realizado sem intercorrência.
Não, precisa. Colocamos também. Todos. Achamos que também aumenta a força radial por dentro do Fluence, e porque eu acho que o risco a longo prazo, de acordo com a CIST do diástole, seria o desencaixe do stent da. Então acho que isso confere uma segurança. Pelo menos por enquanto a gente acredita nisso. Talvez no futuro não. Aí já tem então as duas renais e a mesentérica feitas e acho que já fez a mesentérica, agora acho que é o tronco celíaco. Né? Então estamos localizando o tronco celíaco agora. Então consegui entrar na artéria hepática, avança bem a guia e calcular a distância para. É geralmente o vaso mais difícil de posicionar, porque é curto e geralmente tem uma angulação que ou é 90 graus ou é menor, e aí dificulta o posicionamento. A gente vê a emergência da esplênica e a preservação do fluxo para a esplênica e para a hepática. Esse paciente, vale ressaltar, foram utilizados em torno de 320 ml de contraste. Esse paciente permaneceu no CTI por 48 horas, retornou, teve alta com a unidade semi-intensiva, permaneceu internado por um período de 10 dias. E o acompanhamento desse paciente ele encontra-se muito bem. A geografia de controle. Hoje o controle então mostrando a perfusão visceral total. Nós temos feito esses casos em torno de 4 horas. Teve caso de 2 horas e teve caso de 10 horas. O caso de São Paulo foi o mais difícil.